Você quer ouvir a palavra de Deus mesmo, irmão? De verdade? Independente de quem está aqui? Amém? Você saiu da sua casa porque você quis. Livre e espontânea vontade. Então, por favor, não seja o principal sabotador da sua vida. É impressionante como que o ser humano se sabota. Ele estuda numa escola, ou ele estuda numa faculdade, muitas vezes privada, mas ainda que seja pública, alguém está pagando essa conta. E eu falo isso com propriedade porque eu sou professor. E quantas vezes eu vi alunos se sabotando o investimento do pai. E não é só na escola. Quantas vezes nós, adultos, investimos um dinheiro para passear ou para jantar com a família e por conta de um engarrafamento, por conta de um aborrecimento, porque a esposa ou a sogra bateram a porta um pouquinho com mais força, aquilo já estressa a gente e o momento que deveria ser um momento de comunhão e alegria passa a ser um momento de confusão, de cara amarrada, sim ou não? Porque a gente se sabota. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente também vem para a igreja, a gente sai com um propósito, vou cultuar a meu Deus, eu vou louvar ao Senhor, e quando a gente entra aqui dentro, a coisa que a gente mais faz é se sabotar. Quando a gente se distrai com a pessoa que está do lado, quando a gente se distrai com o celular, essa praga, quando a gente começa a pensar no que vai fazer amanhã, quando a gente começa a pensar se o time ganhou, se o time perdeu, e aí quando a gente vê, o culto já acabou, a gente vai para casa e ainda vai criticando o louvor ou a palavra, porque na verdade a gente não conseguiu perceber nada, absorver nada, porque nós nos sabotamos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não é porque eu estou te pedindo não, é porque teu pai está aqui, ele quer falar com você. Manda o cansaço embora, manda o sono embora, manda a preocupação embora e fala com ele. Deus, fala comigo. Porque hoje nós vamos falar sobre um novo sentido para a vida. Eu queria pensar com você algo muito importante, porque Paulo, irmão, está dizendo assim, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Numa leitura simples, ele está dizendo, eu tinha uma vida, agora eu não tenho mais essa vida, eu tenho uma outra vida, que é a vida de Cristo, ponto. Percebe-se que Paulo está falando de uma substituição, de uma troca. Antes, eu vivia com os meus valores, com os meus princípios, com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir. A minha vida era minha. Agora não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Então Paulo está deixando claro que ao encontrar-se com Jesus, houve uma troca. Houve uma substituição. Não apenas de um comportamento ou de uma parte da vida. Não apenas uma área, um departamento da sua história. Houve, na verdade, uma substituição de uma vida por outra. Ou seja, trocou-se 100% de uma vida de Paulo por 100% de uma vida de Cristo. A pergunta é, Cristo é 100% vivo dentro de mim e de você? Paulo era um homem humilde, mas audaz, ousado, a ponto de, em outros textos, talvez seja até interpretado como um pouco de arrogante, mas ele vai dizer, olha, o meu viver é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Em outro texto ele vai dizer, sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então eu quero que você comece a pensar, que vida é essa? Que história é essa? Que é substituída quando a gente tem um encontro com Jesus. Porque dentro do tempo em que enxergamos o cristianismo, na perspectiva religiosa que está posta no nosso tempo, parece que quando alguém, Jairo, se converte,
a apenas uma substituição de um comportamento moral, ético. Como se conhecer a Cristo mudasse apenas o que a gente fazia e que a gente passa a não fazer mais para seguir uma vida talvez mais educada, mais ética, mais moralista, mais religiosa. E cristianismo, irmão, de verdade, não tem a ver com o que eu deixei de fazer, mas a pessoa em que eu vou me tornar. Cristianismo não é uma mudança meramente comportamental. E é sobre isso que o Espírito Santo quer nos ministrar aqui. Porque se você achar que o cristianismo tem como poder absoluto transformar você numa pessoa ética, moral, honesta, educada, você está quadradamente enganado. Com todo o respeito. Por quê? Porque tem gente que é ateu e tem princípios éticos, morais melhor do que muita gente que está sentada aqui. Ou sentado em qualquer igreja. Quero ofender ninguém aqui. Sentado aqui, que eu digo, dentro de uma estrutura religiosa, porque eu não vou julgar ninguém aqui. Eu conheço pessoas que professam fé em deuses que nós não acreditamos. E que têm uma conduta ilibada, um caráter inquestionável. E se nós acharmos que o cristianismo apenas readequa o nosso comportamento ético e moral, nós estamos dizendo, Jesus, o que o Senhor fez naquela cruz, tem muita gente que com uma bela educação e com respeito às leis de seu país, fazem até melhor. Quem está entendendo, diga amém.